Jesus, que é o que importa. Não é verdade? Seguindo adiante um pouquinho, a ideia qual é? Em toda a Terra, a instituição mais comum são os hospitais, clínicas, postos de atendimento e zonas e postos de auxílio e as escolas. Então, assim como do lado de cá temos tanto de tudo isto, do lado de lá também, porque somos a mesma humanidade, ora aqui do lado de cá, ora do lado de lá. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Se isso aqui andar para frente, vai ser bom. Oi? Eu estou tentando passar... Ah, olha que lindo isso. Isso aqui o que é? Obrigado, querida. Isso é um livro da FEB, chamado As Sete Esferas da Terra. É um livro fininho. Ele não é mediúnico. Ele é um livro de compilação. Recomendo para ontem, brincando. Ele é baratinho, né? Foi publicado já há mais de 20 anos, quando o Dr. Juvanir Borges de Souza era o então presidente da FEB, que havia sucedido meu querido pai. Então, essa é uma leitura obrigatória, vamos dizer assim, entre aspas. Então, fica a sugestão, vocês vão gostar muito de Mário Frigeri, que é quem introduz aquilo que ele pesquisou durante anos. E a FEB divulgou esta obra. Ela é para nós. Oi? Livros estelares. Como é que é? Livros estelares. Livros estelares. Tudo bem, depois nós vamos conversar. 00:40, vamos trocar outras ideias. Então, aquilo que eu vinha falando antes é deste livro. Procuremos por ele. Outra ideia, lembranças. Nossos pacientes são espíritos. Todos, claro. Que mais? Doenças ou transtornos são efeitos. Ah, surgiu um câncer num órgão tal. Isso não é assim. Existe um background, existe uma origem. E essa origem é no mundo espiritual moral de cada criatura. Vamos comentar algumas coisas. Quase sempre as causas são ocultas, claro. Por exemplo, na oncologia moderna, ninguém está ligado às questões espirituais do paciente. Mas agora tudo está ficando diferente. Então, por exemplo, eu vou para Curitiba, se Deus quiser, no próximo fim de semana. É um encontro do movimento espírita paranaense. Um dos itens que me deram para estudar com o pessoal, aspectos espirituais do câncer. Como é que é isso? Como é que surge uma divisão celular anômala que gera um tumor de 6 centímetros em 6 meses? Por quê? Por que o sistema imunológico que todo mundo tem não foi lá e combateu aquela célula com uma divisão esquisita? Porque nós temos as predisposições pelos nossos erros muito antigos e somados. Vamos pensando juntos. Pois bem, outra ideia, decorrem de erros ou transgressões às leis de Deus, que aprendemos com Kardec. A mais importante delas, a de amor, de justiça e de caridade. Mas todas as outras importam que nós conheçamos. No pretérito, foi no passado que tudo isso aconteceu. Tem pacientes com câncer hoje por alguma coisa dessa vida, mas é muito mais comum de vidas anteriores, que não foram como que extirpadas, superadas, resolvidas, e aí nós reencarnamos e trazemos as predisposições. Pois bem, milênios desperdiçados. Por quê? Porque fomos nos comprometendo perante as leis de Deus. Eu vou considerar com vocês alguma coisa que também possa ser útil. A medicina atual ainda está assentada no paradigma materialista. Só existe o corpo. Qual é o médico que fala de espiritualidade e religiosidade? Existem milhares no mundo, mas eles são ainda uma minoria. Um dia vão ocupar todos os espaços, vamos dizer assim. De tal maneira, daí
as suas enormes limitações, porque só enxergamos o paciente físico e esquecemos que ele é uma alma, que ele é um espírito, que ele é uma pessoa, que ele é um ser humano, que ele é um irmão ou uma irmã. O que mais existe além do que aquilo que os meus olhos percebem? Muito bem. Lembranças outras, muitos e maravilhosos progressos, mas para as consequências físicas. Então, por exemplo, eu tenho cirurgia para retirada de tumor, eu tenho poliquimioterapia, eu tenho radioterapia, eu tenho imunoterapia, eu tenho um arsenal terapêutico. Mas a ideia qual é? Isso tudo é para o corpo. E a alma, o dono daquele corpo, o ser humano, a pessoa? Né? Nós estamos vendo uma mudança linda de paradigma. A espiritualização da medicina é sobre o qual nós mais falamos hoje em dia, seja na Universidade Federal Fluminense, seja fazendo um curso na Harvard Medical School, na Duke University, os alunos aprendendo de espiritualidade e medicina. É um tempo novo. Que mais? Corpo, perispírito e alma. E aí nós falamos às vezes assim, a gestação das doenças e dos transtornos. Isso não acontece de uma hora para outra, quando surgiu um sintoma e o colega pediu exames de imagem. Isso está no perispírito antes da pessoa reencarnar. Vocês vão ver por quê. Que mais? Vou brincar. 40 anos lidando com espíritos. Em reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, buscando o estudo e aquilo que pudesse ajudar os pacientes com problemas muito sérios, que são pacientes que vêm pedindo ajuda à casa espírita, a certos grupos de trabalho. Eu conheci um pesquisador sueco e a esposa dele, Carl Wiklund, Janne Wiklund. O nome do livro dele, psiquiatra sueco, ele vinha do hospital, falava para a esposa dos casos internados no hospital psiquiátrico e a esposa era uma ótima médium. No que ele falava do caso A, B, C, a esposa começava a manifestar as entidades ligadas ao sofrimento atual daqueles pacientes. Então ele desenvolveu um trabalho lindo e o nome do livro é 30 anos entre os mortos. Por isso eu brinquei e coloquei 40. Eu tenho esse livro em casa, me deram de presente, e é um pioneiro trabalhando essa questão que envolve mediunidade e assistência espiritual. Reuniões mediúnicas sérias, vamos dizer. Então vale a pena lembrar, a medicina tem 5.000 anos de história. Desde Imhotep, no Egito Antigo. Era um sacerdote ligado a um determinado faraó. Uma criatura linda. Muito tempo antes de Hipócrates, na Grécia, que veio depois, trazendo uma medicina um pouco mais científica. Doenças físicas e mentais, doenças antigas e novas, diabetes, desde que a humanidade existe. E continua sendo um drama, uma epidemia mundial. E outras, hipertensão arterial, etc. Doenças agudas e crônicas, congênitas e adquiridas. É um leque de questões muito sérias. Só que medicina do corpo, mesmo nas doenças mentais, se você vai em certas reuniões da psiquiatria moderna, o que acontece? Os colegas acham que a depressão é pela diminuição dos neurotransmissores cerebrais. Essa diminuição existe. Mas por que diminui numa pessoa e não diminui na outra? As origens são espirituais. Então, o problema é bioquímico, da neuroquímica do sistema nervoso central? Mas essa é uma visão estreita, porque isso é consequência de questões espirituais mal resolvidas, pendentes, transgressões às leis divinas no pretérito. Outra ideia, medicina, então, do corpo. Medicina alopática, que é a tradicional ocidental. Medicina homeopática, alternativas diversas.
tradicional chinesa, ayurvédica, acupuntura e vai adiante. Por quê? Porque vendo tanto doente em tudo quanto é cultura, as pessoas foram pensando como ajudar. O que eu posso fazer, desenvolver para diminuir o sofrimento das pessoas que estão vivendo seus problemas médicos? E aqui uma coisa que é um tema para um novo encontro nosso. Só esse item. Religiosidade / espiritualidade e medicina. Os médicos só são considerados atualizados se estudaram isso. Se foram deixando para depois as questões dos benefícios de aspectos de crenças, de credo, de religiões, mas, sobretudo, de espiritualidade, na medicina, é uma coisa maravilhosa. E eu vou mostrar para vocês. Posso? Meia-noite? Não. Já cansaram? Quer ver? Essa é uma lembrança oportuna, no sentido de que só se enxerga isso aqui. E isso aqui, gente, que é o perispírito, é a chave de uma nova medicina. E eu posso brincar com vocês, podem anotar. Lembram de ressonância nuclear magnética? Para olhar ossos, tecidos, órgãos internos. É um elemento maravilhoso, como a tomografia computadorizada, etc., ultrassom. Nós vamos ter, daqui a 22 anos, a ressonância para o perispírito dos encarnados. Por quê? Porque todo mundo vem para o mundo com o perispírito já alterado pelos erros do passado. Então, uma criança de 5 anos, todas elas no planeta, já imaginou? Vão passar pela ressonância indicada pelo pediatra. O que existe no perispírito que não tem contrapartida no corpo biológico? A doença ainda não está no corpo físico, mas está prontinha para... É como o corpo mata-borrão da alma. Lembra dessa expressão? Então, qual é a ideia? Temos que estudar isso. E aí, quando a criança, o jovem, até o adulto que fizer o exame e o exame mostrar as coisas que eu vou comentar daqui a pouco com vocês, a terapêutica vai começar logo, antes que passe para o corpo. Dá para enxergar bem isso. E uma terapêutica importante tem a ver com as questões espíritas, sobretudo reuniões mediúnicas de desobsessão e a fluidoterapia espírita, que esse magnetismo pode mudar as características do perispírito com mais facilidade no perispírito de quando elas já estão no corpo. Porque a barreira material é muito maior. Então, 22 anos, vejam aí quanto que dá essa conta e comecem a ficar ligados. E é bacana porque isso é medicina preventiva. A mais preventiva que nós vamos encontrar. Claro que a mais preventiva é a evangelização. É trazermos o evangelho de Jesus para dentro. Falar a respeito, todo mundo fala. Mas a vivência é outra coisa. Mas, enfim, sigamos. Outra ideia, essa é para vocês. Vocês não viram isso antes, brincando um pouco. Se eu entro agora no mais importante site de medicina do planeta Terra, fica nos Estados Unidos, tem a ver com NIH, National Institute of Health. Se eu vou lá e eu entro aqui no PubMed de publicações em medicina, não existe nada mais sério, amplo e completo do que tem na ciência médica no planeta Terra hoje. E aí, eu coloco a palavra spirituality em medicina, eu ganho 26 mil artigos para estudar. Se eu não souber estudar, vai uma encarnação inteira, ou 2. Por quê? Porque o mundo inteiro já acordou, já se debruça sobre essa perspectiva. O que espiritualidade tem a ver com saúde?
cura, bem-estar. Então, essa é uma ideia. Olha o progresso, ó. 1852, antes de Kardec, antes do Livro dos Espíritos. 2023, ontem, olha aqui, ó. O crescimento do número, sejam crenças quaisquer. Porque espiritualidade, é claro que é uma coisa universal e vai sendo despertada no mundo inteiro. Ninguém tem privilégios aqui, não é? Seguindo. Olha que bonitinho. Agora eu escrevo Spiritual Care, cuidados espirituais, 13.000 artigos. Olha a subida exponencial. Agora já é cuidado envolvendo a espiritualidade. Seja católico, cristão, evangélico, muçulmano, hebraico e espírita. Aí eu vou adiante. Aí eu coloco, por exemplo, que palavrinha maravilhosa é aquela? Prayer. Prece, oração. E aí, 78.000 resultados. A prece na medicina. Precisamos pensar nisso. Para toda a medicina no planeta. E nós temos o Espiritismo para nos mostrar, para nos dizer como é que isso deve funcionar. Nas orações, nós não temos o médico divino, sublime, que é Jesus. Ele, em várias passagens de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele recomendava a oração e a vigilância. E em vários outros aspectos. Quando quiserdes orar, vá para o teu aposento e ora em silêncio, porque nosso Pai está contigo. Por quê? Porque ele sabia que os hebreus iam fazer orações para todo mundo ver no muro, como fazem até hoje. E ele queria instruir, não é, os fariseus, os saduceus e todos aqueles distintos aspectos da coletividade judaica. Então, 78.000, olha onde é que nós estamos agora, 2023. Que mais? Empatia. É. E aí a empatia, ela ajuda para o paciente que está na sua frente. Ter empatia pelo sofrimento alheio. Mas, ao mesmo tempo, te renova. Muda o mundo íntimo, a essência. Claro que é empatia mesmo. Não é um rótulo sem expressão na essência. Faz sentido? Então, vamos adiante. Que mais? Gratidão. Se você, todo dia de noite, isso é trabalho científico, você, antes de dormir, você pega um caderninho e aí você coloca a data, não é? Hoje, 20 de agosto, não vão dormir sem isso, brincando. E aí você vai pensar, puxa, a quem que eu vou agradecer hoje? Você pode ter ido cozinhar, faltou um tempero, você foi na vizinha, ela te alcançou. Aí você lembra e você agradece espiritualmente a vizinha. Primeiro item. Você estava correndo afobado para o trânsito para chegar a um compromisso. E sem buzinar, abrir a janela e pedir, alguém deixou você passar. Agradeça. Agradeça a Deus pela vida eterna. Agradeçamos a Jesus pela vida na Terra, acolhidos, bilhões aqui com Ele. Isso muda alma, perispírito e corpo. Que mais? Compaixão. Muda tudo. Compaixão em medicina. Vejam lá, 38.000 artigos. Vocês não têm ideia do que é isso numericamente, no sentido, olha, você vai ficar de férias, vão acabar as suas férias só de perscrutar toda essa realidade. Para que a sua medicina seja melhor. E mesmo que você não seja médico, para você entender melhor esses mecanismos até então ocultos. Perdão. O que Jesus dizia? Ou alguém ainda acha que ele apenas ia recomendando coisas assim, só por recomendar, que ele achava interessante?
E aí eu tenho lá 1.800, quase 1.900 resultados. Então, lembrar, introdução, medicina da Terra, é a nossa. Nosso mundo com as dificuldades, os doentes nos dois planos da vida. Em reuniões mediúnicas sérias, quando você abre para atender um caso de uma criança com autismo nível 2 ou nível 3, que são o moderado e o grave, como eu vou mostrar. O que acontece? Você, na verdade, está abrindo para cuidar, a criança, o jovem, está encarnado, mas você entra com a equipe mediúnica, você vai encontrar dezenas, centenas de espíritos, tudo doente. E se você utiliza bem o recurso fluídico da equipe encarnada, é o tesouro instrumental de uma medicina mais preventiva que há, porque você vai atender lá os desencarnados antes que eles voltem, trazendo todas aquelas dificuldades. Por isso que esse tema é um tema valioso para nós. Hospitais no grande hospital, por exemplo, o Nosso Lar e todas as colônias têm. Que mais? A importância da mediunidade numa nova medicina. Uma ideia, a medicina mediúnica do futuro. A psiquiatria mediúnica do presente e do futuro. Vocês vão ver isso agora. Eu joguei fora o relógio. É um hábito. Fez muito bem, gostei. Vamos ser amigos para sempre. Não é verdade, Alfredo? Obrigado. Que coisa boa, temos mais 3 horas, olha só. Muito bem, então essa medicina espírita, ela tem 2 pilares. Tem outros elementos, mas os 2 pilares são as reuniões mediúnicas sérias, as de desobsessão, e a fluidoterapia. Leia-se Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, Magnetismo de Cura. Aprendamos com o André Luiz, com o Emmanuel, com o Humberto de Campos, após Kardec. Está tudo quase que lá reunido a nosso benefício. O Centro Espírita e a Casa do Caminho é aqui no Rita, com certeza. Não é? Vocês não viram no livro Paulo e Estevão? Que coisa linda, o mais importante romance espírita já escrito, pelo menos para muitos de nós, como dizia a Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, o que acontece? Acontece que a casa de Pedro era a primeira igreja, dito assim, do cristianismo primitivo. Não é verdade? Aquilo lá se transformou num lugar maravilhoso de acolhimento. Na presença de Jesus e depois do drama do Calvário, já sem ele. E Pedro cedeu a casa dele. E todos os doentes com hanseníase, com lepra, os lunáticos, os paralíticos, os cegos, os surdos mudos, os famintos que não tinham alimento, iam parar na casa de Pedro. E eles eram acolhidos pelo colégio apostólico, eu gosto dessa expressão, o conjunto deles. Então, o centro espírita, ele tem que ser muito como a casa de Pedro, segundo o livro Paulo e Estevão. Deve ser. E a ideia é de que tudo isso é relevante para nós. De tal maneira que nós vamos encontrar na casa espírita um lugar de acolhimento, de fraternidade. E uma outra coisa, quando alguém faz uma palestra no centro espírita, essa é uma campainha mais comum. Essa é mais simples. A outra eu gostei, é muito, assim, diferente. Então, quando nós nos lembramos de Paulo e Estevão, né, o que acontece? Nós vamos encontrar quem vale uma caixa de bombons tamanho médio importada.
quem foi o primeiro mártir do cristianismo? Já ganhou. Já ganhou. Eu vou buscar lá na Suíça para você. Pode deixar. Se ela me chamar para outro estudo, depois você me deixa seu WhatsApp. Tranquilo. Tem lugares, olha, cada chocolate maravilhoso. Vocês sabem. Aí, o que acontece? Estevão. Então, ao mesmo tempo que era uma casa simples, humilde, de acolhimento dos pobres, dos famintos, dos que não tinham abrigo, dos que estavam doentes com os males médicos da época, Estevão falava de Jesus. A boa nova do Cristo, quem conhecia era ele. Enfim, se puderem reler, é uma obra magnífica. Então, o centro espírita, em qualquer lugar do mundo, precisa ter a referência da casa de Pedro. Claro que com variações, adaptações, claro, mas que não percamos isso de vista. Medicina, níveis diferentes de cura. Esse é um tema importante. Uma coisa é você retirar um tumor de um órgão, fazer a radioterapia, a quimioterapia, e a pessoa ficar 10 anos sem recidiva da doença. Mas no ano seguinte, pode acontecer de novo. Eu tenho pacientes com 4 neoplasias diferentes em 15 anos. Por quê? Porque não se mexeu no perispírito. Não se cuidou dos aspectos de vidas anteriores que geraram as brechas kármicas para tanto sofrimento. Seja neoplasia, seja problema neurológico, cardiovascular, infeccioso, destes mais de 1000 diagnósticos que nós temos em medicina. Cura integral é outra história, mas nós precisamos trabalhar isso. A cura integral, ela nunca vem de fora para dentro. Até um certo nível vem. Quando Jesus dizia, vá e não peques mais, estás curado. Ao nível, não é, daquele magnetismo extraordinário que só ele possuía, que ele colocava à disposição dos surdos, surdos mudos, paralíticos, lunáticos e assim por diante. Mas um aspecto de libertação completa vai caber ao esforço de cada um. Não faz sentido? Cura integral, doenças do corpo e doenças da alma, mas todas as doenças são da alma. Eu posso tê-las no corpo por anos ou décadas, vidas sucessivas, mas de onde elas vieram? Das nossas almas. Por quê? Transgressões às leis de Deus. Vamos ver isso agora. Todos os recursos terapêuticos vêm de fora. Remédio alopático, radioterapia, passe na casa espírita, fluidoterapia, tudo vem de fora. Mas o principal também tem que vir logo a seguir. Do exterior pela medicina e pela espiritualidade. Mas as providências para a cura definitiva vêm de dentro de cada um. Consciência, essência. Quem somos? Autoconhecimento. Chamam-se virtudes. Qual é a ideia? De onde que vêm as transgressões, as leis de Deus? Qual é a tríade devastadora? Muito bem. Muito bem. Eu ia prometer bombom, ainda bem que eu não falei. Senão eu ia ter prejuízo, né? Então, assim, orgulho, egoísmo e vaidade. Some-se indiferença. Some-se ingratidão. Cair Barchutel, já ouviram falar? Ele que trouxe essa expressão para um outro sentido. Tríade devastadora é dele. E aí é política, religião e ciência sem Deus. Olha o que temos hoje no Brasil e no mundo, em nome de expressões de fé, de ciência dessa ou daquela expressão. Cair Barchutel, a tríade devastadora dele. O que se faz em nome de Deus
numa religião qualquer, o que os políticos fazem com o poder transitório para proveito pessoal e deixando de fazer aquilo que deveria fazer sentido para qualquer um. Enfim, seguindo. Aí, a ideia qual é? Orgulho, egoísmo e vaidade. O que nós precisamos? Caridade, fraternidade, empatia, compaixão, humildade, simplicidade, respeito aos demais seres humanos em qualquer lugar do mundo, tanto no plano físico como no mundo espiritual. Então, essa é uma história para se conversar outro dia. Posso mostrar? Fluidoterapia. Existe uma pequena ciência aqui que eu acho que vocês conhecem. Transferência de fluidos, reservatórios no plano físico e no mundo espiritual. Não existe banco de sangue, banco de pele, não existe banco de leite, existe banco de ectoplasma. Qualquer centro espírita tem. Para quê? Para ajudar os enfermos que batem à porta das instituições pedindo socorro. E os médiuns de boa vontade impondo as mãos. Vem o fluido dele, vem o fluido da sua alma, vem o fluido dos amigos espirituais e vem o fluido administrado há muito tempo pela doação de todos que frequentam a casa, sem que ninguém saiba. Porque o mais importante desse aspecto é o fluido dos encarnados. Chama-se fluido vital. Moléculas sadias, como dizia Allan Kardec. Lembram disso? Seguindo um pouquinho. Portanto, fluido espiritual e fluido vital do plano físico. Transfusão por médiuns aplicadores ou doadores para os enfermos. Ação da vontade. Irradiação. O que é isto? Ectoplasma. Por incrível que pareça, a mesma médium, momentos diferentes. Eva Carrier é o nome da médium, já desencarnada. Esse é o ectoplasma tissular, parece um tecido. Esse é o ectoplasma algodonoso, porque parece um algodão. Tudo é bom, tudo é divino. E essas médiuns exteriorizam o ectoplasma, e isso é um tesouro para as reuniões de tratamento. Que mais? Já tínhamos isso, e agora? Estimulação, olha quanta coisa boa que esses fluidos levam para a saúde humana. Estimulação das defesas orgânicas, desmaterialização de matéria orgânica de tumor. Entrou com um tumor, saiu sem ele. Por desmaterialização. São médiuns raros, equipes raras, mas existem. Desmaterialização de resíduos psíquicos perturbadores em qualquer um de nós. Movimentação fisiológica dos fluidos do próprio enfermo, benéfica, pelo efeito da fluido. Ativação do metabolismo. Esse é um tema para depois, bióforos e biofótons. André Luiz trabalha isso. Mecanismos da mediunidade. Que mais? Ativação e desativação dos centros de força, vórtices, também referidos como chakras. E uma especialidade médica nova, neuro, psico, imunoendocrinologia. É uma nova área que integra isso tudo. Seguinte. Fluidoterapia espírita no plano físico no Rio de Janeiro. Mas também, analogamente, vocês viram isso, em nosso lar. Viram ou não viram? É o mesmo processo. A diferença é que aquela primeira é de encarnado, que tem muito mais fluido orgânico vital do que aquele que é mobilizado pelos irmãos que são os que dirigem essas reuniões em nosso lar. Posso mostrar para vocês? Veio a pandemia. A fluidoterapia do reencontro em Copacabana sempre foi presencial. Nós tínhamos reuniões para adultos doentes,
para crianças doentes. Veio a pandemia, dificultou tudo, mas abrimos perspectivas. Então aqui sou eu fotografando um trabalho de fluidoterapia toda quinta-feira, às 15h, horário de Brasília, só para crianças, e as crianças doentes, todas elas acompanhadas dos responsáveis, vários médicos, tanto do Rio de Janeiro como de fora, doadores de fluidos. Eu faço uma prece que dura 20 minutos, mais ou menos, e aí a espiritualidade, o nome do grupo é Eurípides Barçanufo. E ele e todos aqueles espíritos que vocês conhecem ajudando, com os recursos dos encarnados, dos desencarnados e da natureza do planeta Terra, que é uma outra ciência. Muito bem, que mais? Posso contar? Para terminar, talvez? Acho que não, deixa eu ver aqui. Ah, não, olha, está tranquilo. Eu preocupado com o horário. Veja só, Calil. Olha só, gente. Posso contar? Essas reuniões, quando eu brincava dizendo 40 anos com os espíritos, é isso mesmo. E aí eu fui à Colômbia e era o Congresso Espírita Nacional Colombiano. Estávamos estava um colega psiquiatra argentino, estava Raul Teixeira e Divaldo. Todo mundo falou. E eu fiquei hospedado na casa de uma senhora idosa espírita e o Sabino Anton Luna, argentino, também. E aí o evento durou 3 ou 4 dias, já não lembro. E aí nós conversávamos no café da manhã. Sobre o quê? Espiritismo. E a conversa foi até que ele me falou de um paciente dele, que era uma grande preocupação que ele tinha. Ele já tinha tentado de tudo, o nome dele era Christian, nunca esqueci. E aí o congresso seguiu, cada um fez a sua partezinha, e aí ele falou, Sérgio, abre, é uma expressão que nós usamos, abre então no seu grupo o caso do Christian, porque eu já busquei de tudo que eu conhecia e nunca houve uma melhora significativa. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei assim, Sabino, por que você não pega um avião e vai de Buenos Aires para o Rio de Janeiro e participa da reunião de atendimento para o Christian? E eu te digo, eu te empresto a minha bike e você vai poder pedalar o Rio de Janeiro inteiro, Barra da Tijuca, Leblon, né? Rita de Cássia, enfim. E aí ele se animou e veio. E aí ele foi e esteve no dia do atendimento do Christian e o resto ele passeou lá com a bicicleta. Pois bem, ele ficou muito impressionado com aquilo. Ele é espírita há anos, mas ele nunca tinha visto aquilo, a favor do paciente que preocupava tanto ele. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele falou, Sérgio, você precisa levar essa experiência do reencontro a lugares de confraternização científica. Leia-se, eventos de psiquiatria. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí ele falou, aí eu perguntei, como é que nós fazemos? Porque eu conheço isso na área da cardiologia, da terapia intensiva, da emergência, mas em psiquiatria eu nunca tinha pensado. E aí ele pega o computador dele. E aí ele olha, eu vou ver o próximo evento mundial de psiquiatria. Era no Panamá. E já não dava mais para inscrever nada, porque a data limite já tinha sido alcançada. Aí ele continuou olhando. Ele falou, Sérgio, isso em 2008, 15 anos atrás, em outubro completa. E aí ele falou, Sérgio, Beijing. Eu falei, Montevidéu, tudo bem. Brincando, né? Eu já fui a muitos lugares, mas enfim, China nunca tinha ido. E aí fui me ajeitando, preparando o que eu ia
divulgar e dividir com os colegas que são de uma área que nem é a minha. Eu era o único que não era psiquiatra, mas era nítido que tinha valor. E quando eu enviei a pesquisa, imediatamente o comitê científico aceitou. E eu fiquei contente. E para ir para Beijing? Teresópolis, tudo bem. Ver se vai chover, se vai... Não é? Mas Beijing, eu fiz Rio, São Paulo, Nova York, Narita, Beijing. Mas cheguei. E dividi lá a experiência espírita com os colegas na área da saúde mental. Olha o meu slide título. Olha a imagem de propósito para lembrar do Rio de Janeiro. Naquela época, eu era médico do Instituto de Cardiologia de Laranjeiras. Beijing, 2008. E a ideia qual é? Abordagem espiritual das doenças mentais. Nunca tinham visto nada disso. Mas foi, simplesinho, mas foi. Pois bem, eu fui a vários depois. O último antes da pandemia foi em Lisboa, agosto de 2019. E o que eu enviei, aceitaram imediatamente. Para minha surpresa. Por quê? Falava de Allan Kardec, mediunidade, mundo espiritual, desobsessão. Assim. Pois bem, isso foi exatamente agosto, ó, nós não estamos no 20 de agosto, 4 anos atrás, exatamente. O mais alto fórum da psiquiatria mundial. E eles abriram e nós fomos. Esse foi o folder. Que folder? Esse é o folder que eu apresentei. Aqui o logotipo, Sociedade Espírita Reencontro, colegas da área da psiquiatria, influência das pessoas desencarnadas na doença mental e a sua respectiva abordagem. Nunca houve isso. Nem no movimento espírita, nem na psiquiatria. Pois bem, estava eu lá, recebendo colegas de vários países que liam o que eu tinha colocado aqui. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, ó, Allan Kardec. Jesus Cristo na psiquiatria. Isso é de uma ousadia. Mas eu falei, vou falar de quê? Tem tudo a ver, vou ser transparente, enfim. Deu tudo certo. Aí, quando eu estava... Posso contar? Quando eu estava em Lisboa, eu fiquei sabendo que a Associação Mundial de Psiquiatria, em dezembro do mesmo ano, em Jerusalém, Israel, combinou um evento só de espiritualidade e psiquiatria. Eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito. Não é? Tem um convite explícito ali. Fui, nunca imaginei nem Beijing, nem, muitos anos depois, Jerusalém. E aí, o que aconteceu? Olha o que eu apresentei lá. Numa apresentação que não foi nem pôster, também teve um pôster. Aqui foi sobre autismo, que é uma experiência desse grupo de décadas, quase décadas. A influência dos espíritos no autismo, nos pacientes dentro do TEA, e os benefícios do diálogo fraterno com os desencarnados ligados a cada paciente, crianças e jovens com autismo. Nunca houve isso. Por que houve? Espiritismo. Atividades mediúnicas, ligando os dois mundos a benefício de cada criança. E aí fomos. Então eu fui como que o autorzinho e os colegas, ó. Viviane, Samira, Caio, a Diana, tudo médico da área, a não ser a Viviane, que é médica de família. Muito bem, posso contar? Eis que veio a pandemia. E aí tivemos
encontros da psiquiatria mundial online. E agora o mundo está se recuperando um pouco, as coisas estão voltando mais ou menos o que era antes. E olha o que vai ter agora em Viena, na Áustria. Congresso Mundial, o 23º, de psiquiatria. E aí o que acontece? Trabalho. Não é brincadeira. Isso é ciência pura, médica. E aí, deixa eu ver se eu trouxe. Olha aqui, ó. Eu recebo, eu sou essa figura aqui, ele agradece que eu esteja enviando para Viena, e ali a ideia qual é? O seu trabalho, trabalho de equipe, abordagem espiritual dos pacientes com doenças mentais, com diagnósticos diferentes, depressão, bipolaridade, anorexia nervosa e bulimia e por aí vai, que chegam na casa espírita ou que chegam no consultório de A, de B e de C. São todos médicos. Levamos para o centro espírita para cuidar da parte espiritual, sempre que possível. E aí, olhem isso, gente, também nunca houve, pacientes com diferentes diagnósticos. Como é que é a abordagem? Com a mediunidade, desobsessão e fluidoterapia. Nunca fomos tão claros na proposta. Aceitaram? Esse é o e-mail do comitê científico. E aí, como para não deixar, enviamos esse. Detecção de pessoas desencarnadas no autismo e como lidar com eles. Então, são 2 que vamos, de novo, se Deus quiser, entregar por lá e conversar com os colegas na área da saúde mental. Nunca ninguém viu isso. Por quê? Porque o espiritismo não é conhecido. Mediunidade, você fala mediunidade para um psiquiatra, ele, sabe, ou você tem elementos para argumentar, ou ele sabe de onde vem esse pesquisador. Enfim, posso contar? Um convite. No mesmo ano aquele, só que em dezembro de 2019, para falar de depressão e suicídio, uma visão médica e espiritualista. Aonde? Na ONU. Espiritismo levado junto com a medicina para conversar com centenas de colegas. Conhecem? Muito bem. Aqui tem várias questões, mas são 5h24. Eu estou aqui pensando, tem coisas lindas aqui. 18, né? Temos, então, um pouquinho mais de meia hora. Então, olha só, mudança de paradigma. Um paradigma mente, corpo, espírito, matéria já bateu as portas da ciência médica há muitos anos. Se não se dedica é porque não quer. Quer ficar dentro do paradigma mecanicista, materialista, cartesiano. É bom? Tem muita coisa boa, mas é muito limitado. Pois bem, aquela especialidade, a neuropsicoimunoendocrinologia, um dia podemos trabalhar isso. Olha que coisa bonita, a mente além do cérebro. A mente humana não é uma secreção do cérebro biológico. Pois bem, mente como elemento irredutível e o cérebro é o instrumento. Essa é uma figura linda. Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco que viveu o drama de Auschwitz, Birkenau, campo de concentração, perto de Cracóvia, na Polônia. Ele saiu, sobreviveu, muitos morreram ali. Ele sai do campo com 30 quilos, perde a esposa que ele amava perdidamente e consegue vencer toda a sua dor. E escreve, ele acaba fundando a logosofia. E é uma mente brilhante, eu costumo dizer.
deixou um legado lindo. E ele diz, olha, todo mundo tem um núcleo saudável da alma humana, inexpugnável. Pode viver num campo de extermínio, mas o divino está em todos. Dito de uma outra maneira, o Cristo interno, todo mundo tem. Estudar, conhecer e exercitar as lições do Evangelho de Jesus, especialmente a luz espírita, não é liturgia. É acordar o anjo que dorme em cada um. Enfim, seguindo adiante, Jesus vê a semente divina que dorme em nós. E dorme mesmo. Porque, olha, está difícil de acordar essa turma. No sentido de que tudo de Deus e de Jesus está em nós. Mas nós temos vivido distraidamente. Precisamos mudar o foco de tudo. Enfim, reflexões. Jesus não estava curando corpos. Posso contar uma história? Talvez a última, não sei bem. O que acontece? Existia um jovem, vocês vão lembrar, eu acho. Esse jovem era paralítico de nascença. Ou teve uma doença logo como criança e nunca havia andado. E aí, Jesus estava indo com frequência à casa de Pedro. E Jesus realizava curas maravilhosas. De lunáticos, de rancenianos, de cegos, enfim. E aí toda a comunidade em Cafarnaum sabia que naquela altura, era um domingo, Jesus estava curando os doentes na casa de Pedro. E aí os coleguinhas foram conversar com o amigo que estava restrito ao leito, por causa da paralisia. Olha, tem aí um senhor que tem feito prodígios e até os cegos estão voltando a ver. Vamos lá. E aí o tal amigo achou válido. E aí eles levam o paralítico, não tinha cadeira de rodas naquela época, levam no colo, improvisadamente. E aí, quando eles chegam na casa de Pedro, a primeira casa do caminho, a primeira igreja do cristianismo, não tinha como entrar. Por quê? Abarrotada de pessoas comuns tentando a cura, a melhora clínica para os seus problemas. Aí tentaram pela janela, não houve jeito, tentaram pela porta, tudo abarrotado. Até que alguém lembrou, olha, frequentemente as casas aqui, elas têm uma clarabóia. Vamos olhar. E começaram a ver de um lado, de outro, e viram que tinha lá uma falha planejada no telhado. E aí deram um jeito, pegaram escadas improvisadamente, levaram esse rapaz lá para o telhado e ainda deram um jeito, com cordas e pedaços de pano, lençóis, de descer esse jovem pela clarabóia. Quando eles conseguem descer com o seu amigo, ele não é cai, mas ele se situa na frente de Jesus. E aí Jesus também fica um tanto surpreso. Jesus olha nos olhos dele, ele olha nos olhos de Jesus e Jesus pergunta: Natanael ben Elias, o que queres de mim? E Natanael ficou tão surpreso, ninguém o conhecia ali. E ele diz: mestre, como é que o senhor conhece
o meu nome se ninguém aqui conhece? Aí vem a resposta de Jesus. Natanael, bem Elias, eu conheço todas as minhas ovelhas pelo nome desde sempre. Nós não conhecemos Jesus. E aí ele fica surpreendido e aí ele diz, olha, se o senhor pergunta, eu gostaria de me curar da paralisia. Natanael, bem Elias, é o paralítico de Cafarnaum. Figura notável, uma das curas de Jesus. E aí Jesus, ele volta e olha para o paralítico e diz, Natanael, bem Elias, o que queres mesmo de mim? Ah, eu quero ficar curado e andar. Ah, é? Pois bem, impõe as mãos de Jesus é o universo da cura. Imediatamente, Natanael sente uma força que ele nunca teve. Começa a se ajeitar e no minuto seguinte ele está de pé. Todo mundo surpreso. Inclusive ele próprio e os amigos. E os amigos felizes porque tinham-no levado para isto. E aconteceu o encontro memorável, a cura do paralítico de Cafarnaum. E aí o que acontece? Ele se levanta, se despede, olha, aqui eu não preciso ficar mais, e vai embora saltitante, com os seus amigos, de volta para a sua comunidade, para casa. Pois bem, algum tempo depois, os apóstolos começaram a procurar por Jesus. E eles não viam Jesus. Procura daqui, procura dali. Onde está Jesus? E aí eles confabulam e olham lá longe. Tinha uma luz diferente na linha do horizonte. E aí eles vão atrás daquela luz, imaginando aquilo é Jesus. Tem algo dele ali. Quando chegam perto, vão indo, Jesus está de costas para ele. Quem está à frente é Pedro. Em casa de quem nós tínhamos a primeira igreja do cristianismo, onde todas aquelas curas e auxílios foram prestados. E aí ele diz, Pedro, Senhor, e Jesus não olha para trás. E aí Pedro é mais enfático e diz, Senhor Jesus, Jesus não volta para trás. Aí ele começa a ficar preocupado, aí ele vai pela frente e vê Jesus chorando. E aí Pedro fica sem ação e ele diz, mestre, quantas coisas maravilhosas aconteceram hoje em minha casa. E tu estás chorando? Ele interroga carinhosamente Jesus. E aí Jesus se volta em algum momento para ele e diz, Pedro, tu te lembras do paralítico? Pois é. Ele ficou bem, não ficou? Ficou curado? Ficou. Pois é. Enquanto nós agora estamos os dois aqui, o amigo Natanael está bebendo e lidando com, expressão da época, mulheres de má vida. Meio que comemorando aquela liberdade médica da paralisia, mas completamente desavisado. E aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu não vim para isto. Para isto o quê? Curar corpos. Pedro entende imediatamente, se surpreende, né? E a coisa como que segue. Natanael ben Elias viveu mais ou menos sem paralisia, saudável. Alguns anos depois a paralisia voltou. Ele desencarna paralítico e desce. E sofre muito nas regiões de umbral inferior. Até que ele acorda no sentido consciencial
lembra da coisa extraordinária que ele obteve, que foi aquele encontro com Jesus. E ele começa a pedir perdão, e perdão, e perdão, enfim. E ele, a partir dali, ele muda o padrão mental, o entendimento dele vai saindo daquelas regiões escuras. E aí depois ele reencarna. Então tem um pouco aqui a história dele, que é uma história que nos interessa. Antes, esse é um livro novo, feito por médicos do Brasil, tratando do quê? Ciência da vida após a morte. Medicina, psiquiatria para médicos. Falando, por exemplo, experiências de quase morte, experiências fora do corpo. Essa é outra temática para um dia vermos. Mas é só para vocês guardarem essa imagem, se puderem. O original é em inglês, como está aqui, mas já foi traduzido para o nosso idioma. Medicina da alma espírita. Medicina espírita, desobsessão ou assistência aos desencarnados. Níveis diferentes de quê? De reuniões e equipes mediúnicas. Diferentes médiums com capacitações diferentes. E a espiritualidade também é diferente, dependendo da experiência dos grupos dos desencarnados para prestarem essa assistência. Não é, às vezes, questões para serem trabalhadas por equipes mais simples e menos experientes. Do contrário, o benefício não se dá. Pois bem, a fluidoterapia, claro, a evangelização e a reforma íntima e todos os cuidados no sentido da prevenção. Gratidão, oração, perdão, meditação, humildade, compaixão, tanto na terapêutica como na prevenção. Essa é a medicina que está chegando. Bases de uma nova medicina. Cuidemos disso. Nós vamos desencarnar e daqui a décadas vamos ter aquele aparelho de ressonância para o perispírito e vamos trabalhar tudo isso de uma maneira muito melhor. A ideia qual é? Jesus está aqui. Palavrinhas que nos remetem ao pastor de todas as ovelhas. Lembram? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos. Essa é uma leitura maravilhosa. Nós na Terra, onde podemos chegar? E a mensagem, a reflexão sobre o homem de bem. Substituição progressiva dos vícios pelas virtudes. Espiritualização da vida, toda a vida. No dia a dia de qualquer um de nós, pensemos como que aquilo que eu sempre fiz automaticamente, mecanicamente, eu posso revestir de amor e caridade. Regeneração pessoal, regeneração planetária. Esse é um outro livro maravilhoso. 2 capas diferentes da FEB recentes. Para terminar, para nós vermos um pouco dos meandros das doenças. Para vocês verem, vocês não aprenderam no Espiritismo a ideia da universalidade dos ensinos dos Espíritos? Que o que é verdadeiro vem de várias fontes? Olha aqui, enquistamento, tensão psíquica, depressão, úlcera péptica, a tal da ulceração, loucura. Emmanuel fazendo uma relação entre o orgulho e a doença. Pietro Baldi, um autor excepcional, autor de A Grande Síntese. E no livro Problemas Atuais, são vários livros. Esgarçamento, orgulho alterando a tessitura do perispírito. Toda violência contra alguém, em qualquer época, dilaceração em nós mesmos. Dr. Dias da Cruz, Francisco Cândido Xavier, no livro Vozes do Grande Além da FEB.
Mensagem do médico Dias da Cruz, falando do mesmo. Vejam lá André Luiz na Evolução em Dois Mundos, campos de ruptura da harmonia celular. Daí vem câncer, vem doenças metabólicas, neurológicas, convulsões, tudo se relaciona. E para terminar, eu acho, lembram do Natanael Ben Elias? Olha que bonitinho. Ele volta como Jacob Heine. Aos 40 anos de idade, coube a mim, ele dizia, apresentar o primeiro relatório médico da poliomielite. Ele não era paralítico? Ele pede, ainda lá embaixo, a Jesus, eu quero renascer para ajudar. E vem a ser a doença da poliomielite anterior aguda, que é a polio, ela é chamada doença de Heine-Medin. Heine era ele, voltando para ajudar, pesquisando a questão da paralisia infantil. Apresentar o primeiro relatório da polio. Oscar Medin, Jonas Salk e Albert Sabin, os pais, não é? Os que salvaram pela vacina antipólio milhões e milhões de vidas. Paralisia do corpo e paralisia da alma, que é muito mais relevante. Quem é aquele deitadinho ali? Natanael. Olha onde ele foi parar. Praticamente na frente de Jesus. E ele desce, vocês olham e veem, não é? Eles carregando aqueles amigos para que ele descesse e pudesse ter aquele encontro com o Divino Mestre. Acho que agora nós podemos encerrar. Lembrando com vocês, somos pequenos como pessoas, como almas, como mundo. Queridos, o sistema solar inclui a Terra, numa galáxia chamada Via Láctea. A Via Láctea tem 200 bilhões de sóis. 1 trilhão de planetas. A galáxia vizinha, que é Andrômeda, ela tem, a maiorzinha, ela tem, só ela, 1 trilhão de sóis. 5 trilhões de planetas. Lembram da ideia da pluralidade dos mundos habitados? Lembram de Camille Flammarion? Temos que ler os livros dele. Depois eu ponho brincando a lista ali. Que mais? Damos agora os primeiros passos no plano físico do conhecimento e da busca pelas verdades definitivas. Se deixar, meia-noite, vai. Então, a ideia, não há liberdade verdadeira sem as virtudes espirituais que a fundamentem. Não há saúde do corpo sem a integridade e saúde do espírito. Mestre e governador espiritual, seu trabalho de cura e de educação das almas. Para terminar com Leon Denis, recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto o podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Então, queridos, eu vou me sentar ali e vou me colocar à disposição, pode ser, dona Regina, para vermos eventualmente algumas dúvidas, algumas questões, agradecendo imensamente. A senhora pode entrar ali também, né? Com licença, então, gente.
tarde muito proveitosa para todos nós, com tantas reflexões. E temos aqui à disposição. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de trazer para o Sérgio? Não? Oi, querida, vamos lá. Eu depois tenho uma. Depois repete, por favor, lá de cima. Se alguém lá de cima tiver alguma pergunta, se quiser trazer, pode descer. Nós estamos em casa, estamos em família, ok? Fale, querida. Microfone sem fio não está aqui na nossa mão. Olha, Deixa eu só repetir. Claro. A pergunta é sobre o trabalho de desobsessão para crianças autistas. Né? A pergunta é se existe realmente, já existe lá no grupo deles, se eles fazem uma sessão de desobsessão para crianças autistas. Muito bem, minha irmã. A resposta é sim. Por quê? Porque as crianças ou jovens dentro do TEA, em níveis diferentes, mas, sobretudo, níveis 2 ou 3, que são os casos mais delicados, mais sofridos, são reuniões fundamentais. Os autistas são cuidados por profissionais da área da saúde de várias disciplinas, não é? Então, existe o nutricionista, nutrólogo, existe o fonoaudiólogo, existe o fisioterapeuta, existe a terapia ABA e outras. Tudo isso é muito bom. Mas, de novo, nós temos que pensar juntos que ninguém nasce com o espectro do autismo sem questões muito sérias que ficaram pendentes. Não faria sentido. Se nós fôssemos até mais tarde, eu ia contar casos, mas não acabei ocupando tempo com aquelas ideias ali, e eu ia mostrar para vocês casos. Vocês lembram que eu fui falar não sei aonde, e eu mostro nesses lugares o antes e o depois. E aí não tem o que questionar. Entende? É uma mudança evidente. Por quê? Porque ninguém tem autismo, ainda mais com uma apresentação mais delicada, sem sérias questões espirituais do passado. Do passado por quê? Porque são crianças, não viveram nada na vida atual. Nada, entre aspas. Então, onde que viveram as causas de tudo isso? Nas reencarnações, a última, penúltima, antepenúltima. E a reunião mediúnica, quando eu digo séria, é uma reunião mediúnica com uma equipe capacitada, médiuns treinados, algumas vezes médiuns médicos, que estão ali pela mediunidade, não pela medicina. Porque o que eu preciso, ou nós precisamos, o que a espiritualidade precisa, são bons médiuns, tarefeiros. Mas mais do que isto, muito além disto, não bastam médiuns bem formados na tarefa mediúnica. Tem que ter equipe espiritual. Então, não são todos os grupos e centros espíritas em que as entidades amigas se envolveram e se capacitaram para certos atendimentos. Então, existe aí uma formação. E cada vez mais eu gosto de ventilar a ideia de seminários de capacitação para atendimentos na área mediúnica e o complemento direto, que é a fluidoterapia espírita. Mas se você faz a fluido e não trabalhou a desobsessão, o paciente, isso é para qualquer caso, não é só para o autismo, o paciente se vê blindado
E aí os recursos, muitas vezes oferecidos, não vão ter um benefício, porque as questões espirituais foram muito sérias e aquilo bloqueia o benefício que os médiuns desejam oferecer com os amigos espirituais. Então, na sequência correta, minha irmã, desobsessão, equipes experientes. E depois, ou na mesma semana, fluidoterapia, ou presencial, que é o ideal, ou numa adaptação, quando eu mostrei para vocês, que nós também fazemos até hoje. Mas só uma reunião mediúnica com equipe competente dos dois lados para lidar com tudo isso. Vocês se lembram quando o lunático era oferecido ou empurrado ora à água, ora ao fogo? Temos que estudar os evangelhos. Gente, Jesus não é apenas o que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali é a essência, vamos dizer, é a síntese. Vamos dizer, ali nós temos o Sermão da Montanha, explicado naqueles vários capítulos da obra de Kardec. Mas Jesus e os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é muito além disso. E vale a pena lembrar. Eu ainda tenho, além dos 4 evangelhos, eu tenho as cartas, as epístolas de Paulo, de João, de Judas Tadeu. E eu também tenho Atos dos Apóstolos. E nós também temos o Apocalipse de João. O Apocalipse de João é uma coisa extraordinária, se bem conduzido na interpretação. Por que vocês acham que Jesus... Lembram de João, o discípulo amado? João foi o único apóstolo que não morreu de morte violenta, como todos os outros. Ele era um rapazote, quando os outros já tinham uma idade maior. E os de idade maior nem valorizavam muito João. E João era o mais evoluído de todos. João havia sido Isaque, filho de Abraão. João havia sido o profeta Daniel, que é o profeta do Filho do Homem, da profecia do Filho do Homem, que mostra a outorga divina a Jesus há bilhões de anos, como está no livro A Caminho da Luz, quando Deus oferece ao Cristo a responsabilidade de criar a Terra a partir de uma bola incandescente e gerar tudo que temos hoje, feito por Ele. Por isso que eu digo, as pessoas não conhecem Jesus. Mas voltando, a ideia qual é? A ideia é de que nós precisamos nos debruçar sobre tudo isso. E a ideia é de que esse conhecimento vai nos ajudar. João achava que ia morrer na ilha de Patmos. Ele não foi sacrificado, mas ele foi exilado na ilha grega de Patmos. E foi envelhecendo. Ele achou que ele não ia fazer mais nada, que ele ia morrer de velhinho, né? Como qualquer idoso. E aí Jesus vai até ele. Jesus esteve o tempo todo ao lado dos evangelistas, depois do Calvário. Jesus não nos... Nem quando Kardec esteve. O Espírito de verdade é Jesus. Esteve ao lado de Kardec. Pois bem, e aí naquela altura, Jesus se faz acompanhar de um soldado romano e ele aparece na visão de Jesus, de João. João era um médium extraordinário. E ele enxerga Jesus. Jesus diz, olha, João, a tua missão não terminou. E ele fica surpreso, porque ele não se via capaz de fazer mais nada, velhinho. Pois é aí que ele escreve o Apocalipse. Se Jesus diz a João, olha, a tua missão não terminou, temos que estudar o Apocalipse. Como temos que estudar tudo que se refere a Jesus.
A obra de Kardec sobre o Evangelho, que trata do Sermão da Montanha, é uma síntese. É um estímulo com uma base maravilhosa, mas para nós seguirmos. Tudo, desde a anunciação do anjo Gabriel a Maria e a José, a anunciação a Isabel e a Zacarias, os pais de João Batista. Tudo isso é relevante. Pode parecer que não, não é? Mas se você se enfronhar, se você valorizar e saber que um Cristo, um Deva arcangélico, um espírito puríssimo como Jesus, que ninguém conhece, vem do seu trono solar, fica conosco durante alguns anos e nos deixa todas as lições relevantes. Por isso, aquele que ora entregue a água, ora ao fogo, não é? Ele dizia, não é? Afasta-te daqui, a autoridade do Cristo. E aí eles diziam, mas nós somos legião. Lembram disso? Então, quando você for atender um caso de um lunático, seria um símbolo de um paciente com um transtorno mental, não pense que você vai encontrar facilidade. Ah, reunião, veio o espírito A, o espírito B, conversamos, foi muito legal. Não vai mudar o quadro clínico. Tem que ir formando uma vivência, conhecendo os meandros que fazem um espírito adoecer de um autismo severo. E ir cuidando. E ao cuidar do encarnado enfermo, você vai cuidar de um sem número de espíritos, que é o que o alto quer. Muito bem. Muito bem. Pode... Boa noite. Queria saber como é que eu posso ter contato com esse tratamento de autismo e depois se eu pudesse ver alguns casos, porque eu trabalho com isso e aí eu sempre gosto dessa linha, sigo essa linha, acho isso muito... eu já pensava nisso, né? Só que é difícil a gente ver. Eu conheço um psiquiatra, psicanalista, ele também acredita nisso, né? Então a gente já... Mas é que, como você Legal. falou, é difícil de ver isso na ciência médica. Mas cada vez é mais presente. Eu tenho um colega médico que ele não é psiquiatra, mas ele trabalha também com a parte espiritual. Ele é pediatra, a gente trabalhava junto. Legal. E a gente fazia junto. Tudo é bom aí. Aí eu queria ter um acesso assim mais. Se a nossa irmã autorizar, eu vou deixar uns cartõezinhos com o WhatsApp. Olegária, você quer coisas. fazer alguma pergunta, Depois. querida? O que mais? A pergunta era justamente essa. Como chegar a esse tratamento? Porque nós temos um neto nível 3, 2, 3, e vem sendo tratado mediunicamente. Mas um tratamento assim seria mais efetivo. Talvez. Então, vou pegar o cartão E vai... Está sendo tratado aonde? no Bezerra de Menezes. De onde? Hã? Do Estácio. No Estácio, graças a Deus. Com certeza ele está sendo ajudado. Agora, não existe milagre. Não existe. Por mais que nós vamos desenvolvendo como que habilidades, competências, esforços, são casos muito delicados. Mas, enfim, tudo que some é bem-vindo. E depende do espírito também. Os recursos chegam. Mais ou menos. Mas, né, Esses casos, querida, não dependem tanto, porque há uma limitação muito grande deles. Querer que eles ajudem para uma mudança mais significativa só no futuro. exatamente, no futuro. Agora seria aquela plantação. Socorro. Um socorro. Socorro. É isso. Obrigada. De Mais nada. alguma pergunta? Alguém quer fazer? Marina. Marininha, fala para eu poder repetir aqui, que eu tenho gente lá em cima. Se você puder explicar um pouquinho mais a atuação da homeopatia no tratamento médico. Vamos combinar isso para 2028. Tem que brincar um pouco, né?
Mas assim, ó, Porque falam que a homeopatia atua no perispírito, né? Por isso é uma ciência, apesar de que tem hoje pessoas questionando e tudo, mas é uma medicina linda, mas é para nós falarmos oportunamente. Agora, por mais que o médico homeopata seja experiente, competente, tudo é válido, mas se não buscar o atendimento espiritual com a desobsessão e depois com a fluidoterapia espírita, você vai ajudar, mas você não vai atuar nas causas, porque as causas são espirituais. Que a homeopatia lida com energias do perispírito, não há dúvida, mas enquanto tiver drama pendente de atendimento lá atrás, a própria homeopatia pode trazer um benefício, mas não vai ser por muito tempo. Porque a ação daqueles aspectos pendentes volta a comprometer o perispírito. Essa é a minha pergunta. Mesmo estando aqui, eu posso fazer, né? Claro. Claro. Eu me interessei muito pelo equipamento que vai auscultar o perispírito. E a pergunta é justamente essa, né? Além de detectar no perispírito, tudo aquilo que foi tratado aqui não é o suficiente. Não. Vai ajudar, por Vai exemplo, enquanto a equipe não entra nas origens de tudo, é mais um tratamento para cuidar dos efeitos e não das causas. Sim. Mas, como é no perispírito, que é o modelo organizador biológico, é o que altera depois a célula, os tecidos, os órgãos, tudo que for feito de bom para sanar o perispírito, mesmo que seja com a água fluidificada, com a imposição de mãos, e eu vou estender corrente magnética, toque anímico, que mais? Tem mais uma. Pomada do vovô Pedro. Lamento, mas tem uma experiência linda com a pomada. Para as crianças com autismo. Lá na minha casa tem fila de entrega de pomada gratuitamente. Por quê? É como a água magnetizada. Então, uma coisa é uma coisa universal, que é a água fluida. Né? Kardec não falou de água fluida. Lembre-se disso. Mas é uma das coisas mais generalizadas do movimento espírita no mundo. Não é? Agora, a pomada, ela tem um efeito lindo. Vovô Pedro é mesmer. Queiram ou não, vou dizer, eu converso com ele. Lamento muito. Entende? A física que eu brinquei que eu gostava de estudar tem a ver com ele, tem a ver com outros que foram pessoas que legais aí tentando fazer a humanidade avançar. Enfim, é respeitável a pomada do vovô Pedro. A desobsessão por corrente magnética ninguém conhece. Na falta de uma, pode fazer a outra. Enfim, tem outras modalidades. Mas o básico é como eu coloquei. Desobsessão espírita, fluidoterapia espírita, ponto. Se fizermos bem isto, estaremos bem adiante nessa abordagem. Mas não queiramos limitar. Penso eu. Ou seja, também a questão da desobsessão é um trabalho que é contínuo muitas vezes, né? Não é uma sessão muito bem. que vai resolver algo que tem milhões, Regina, milhares de séculos. Regina, mas olha ajuda. Só, existe okay? uma ideia que é a ideia do bulbo da cebola. Então, você cuida de uma camada ou duas numa reunião. Quem controla? Mundo maior. E aí os médiuns vão começar a ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Dezenas, centenas de espíritos ligados a guerras e coisas do passado, que o tempo passou e estão lá, precisando de ajuda. No que você cuida dessa esfera, vem o passe, vem a
a imposição de mãos ou a fluidoterapia, aguarda-se a evolução, contato com a mãe, com o pai, traz a criança para fluido infantil, lembram ali, online, eu tenho pacientes de, sei lá, 6, 7 países em cada reunião. Não é nada, porque são muitos os países, são 200 países no mundo. Então, é uma sementinha, mas é uma sementinha levada adiante com muito amor. E o mundo maior, é aí que eles vêm, porque eles olham as intenções de cada um do grupo. O esforço, a dedicação, e veem a carência dos pacientes e das famílias. E eles, se nós estamos aprendendo sobre a caridade, eles são pós-graduados. Enfim. Isso. Querida, rápido, porque Tá. estamos Sobre bem na hora. regressões de vidas passadas, essa técnica hipnótica, o senhor tem alguma coisa a dizer? Contribui alguma coisa? Para isso, não. Tá. Então, é uma abordagem interessante. Regressão de memória, terapias de TVP. Muito cuidado. Porque entrar no passado de alguém doente tem que ter bagagem, sentimento, experiência. É melhor não entrar. Eu já vi casos que vieram para nós porque a pessoa buscou novidade, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí o passado, às vezes, é como um lago de águas plácidas. Emmanuel diz, muito cuidado, porque tudo veio para ficar bonitinho, da melhor maneira possível. Aí você vai, ainda por cima, no consultório. Ainda por cima, com um objetivo comercial. Interesses pessoais. E aí, qual é o benfeitor que vai ficar dando cobertura, dando assistência? E aí é como se você pegasse um calhau. O que é calhau? Uma pedra grande. E aí aquele lago está tudo bonitinho, arrumado pelo mundo maior. Aí vai você e joga no afã de ajudar, de boa intenção. Mas não basta boa intenção aqui. E aí você faz o quê? Aquilo ali cai, gira, dão origem àquelas ondas concêntricas e vai bater aqui ou ali. Eu tive paciente, não estou dizendo que você tenha que generalizar, tem pessoas lindas trabalhando com isso. Lindas, espíritas, com uma experiência muito bacana. Mas tem muita gente que vai para isso ou para aquilo dentro de um modismo. Entende? Paciente não é para se submeter a improvisações. Então, muito cuidado. Eu acho interessante, se feito numa ideia de um laboratório de pesquisa, fraternalmente, para beneficiar os envolvidos. Isso é uma coisa. Outra coisa é fazer TVP em consultório, como tem muita gente, psicólogo e psiquiatra, mais psicólogo, se arvorando no direito dele. Aí eu vejo com preocupação. Ok. Bom, vamos ter que marcar um outro horário, né? Um outro dia. Acho que mais 5. Não é nisso? Porque a gente não tem mais tempo. Nós já passamos do nosso horário. Sério? Ok? São 7h10. Sério? Sério? Você é rigorosa, hein? Tem que brincar um pouco, né? Eu costumo dizer que na Casa Espírita a gente tem horário, tanto para começar quanto para terminar. Perfeito. Porque isso está de acordo com a espiritualidade que Claro. se comprometeu a estar conosco neste horário. Claro. Muito bem. Ok? É só uma brincadeira. E a gente fica muito feliz, né? Tenho certeza que estamos todos muito felizes com essa tarde gostosa, tão bom quando nós podemos nos reunir, né? Para conversar sobre questões que são as questões íntimas, nossas, necessárias da nossa vida, do nosso comprometimento nessa encarnação. Então, a gente agradece, né? Agradece a tua presença aqui, né? E vamos marcar outros horários, né? Vamos marcar outras vezes. Sempre à ok? disposição. Gente, vamos então, né, elevando o nosso pensamento, porque a gente vai agradecer, né?
É sempre ao final de uma tarde tão gostosa, tão proveitosa, que o nosso sentimento se debruça em gratidão, Senhor. Gratidão pela oportunidade da vida, gratidão pela oportunidade da casa espírita, gratidão pela doutrina espírita, gratidão, Senhor, pelo teu evangelho de amor. Que a gratidão possa fazer parte do nosso dia a dia, do nosso momento reencarnatório, nos trazendo cada vez mais para próximo do teu evangelho, Senhor, no reconhecimento das leis de Deus. Fica conosco, Senhor. Muito precisamos de todo esse envolvimento, dos amigos espirituais que se debruçam sobre nós, para que possamos realmente caminharmos com decisão, com vontade, na direção do melhor. Em teu nome, Senhor, em nome da espiritualidade amiga, em nome de Deus, de nossa parte, nós encerramos o trabalho desta tarde com muita paz em nossos corações. Graças a Deus.